Pois bem, pessoal, vamos falar aqui de algumas definições. Primeira coisa, o Linux, gente, ele é um sistema operacional que tem o kernel de código-fonte aberto. Agora, o que vem a ser o kernel, pessoal? Como está exemplificado aqui na transparência, o kernel ele é o núcleo do sistema operacional. O que vem a ser o núcleo é a parte que realmente desempenha as funções de sistema operacional. Vou te dar um exemplo. Quando você instalou o Windows na sua máquina, o teu Windows ele vem aí com uma calculadora. Calculadora nada tem a ver com o sistema operacional. É um penduricalho que vem ali junto para facilitar a vida de quem vai utilizar aquele software. O bloco de notas nada tem a ver com o kernel do sistema operacional. E eu estou usando o Windows como exemplo, não é por nenhuma questão de discriminação, muito pelo contrário. Eu estou utilizando um software que provavelmente você conheça, mas se você fizer o uso de outros sistemas operacionais, você vai ver também que os navegadores que vêm junto do seu sistema operacional não fazem parte do kernel propriamente dito. Entretanto, o produto de prateleira, aquilo que você compra na caixinha, como sendo um sistema operacional, ele não é um sistema operacional na essência da palavra. Sistema operacional, pessoal, é tudo aquilo que vai mexer com o hardware, que vai interagir diretamente com o hardware, que vai gerenciar a memória, que vai gerenciar o processamento, que vai tomar conta dessa parte nobre do teu computador. Navegador não é sistema operacional, calculadora também não, editor de texto também não, o joguinho campo minado também não é, o joguinho solitário também não é. Então entenda que existe uma diferença entre sistema operacional de forma ampla, de forma lato sensu, e existe também o conceito de kernel. O kernel do Linux, pessoal, que é aquele eixo, é o miolo, é o chassi. Se você for fazer um comparativo do Linux com um veículo, entenda que o kernel é o chassi. Se fosse uma bicicleta, o kernel seria o quadro da bicicleta, ok? Então, o kernel, gente, ele é de código-fonte aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso ao código-fonte daquele material, ok? Qualquer pessoa ou organização pode juntá-lo também a um conjunto de outros softwares e criar um sistema operacional customizado. E é aí onde entra o conceito de distribuições Linux, ok? O que são distribuições Linux? Na verdade é o mesmo kernel cheio de outros elementos que vão dar origem à distribuição. Então o cara coloca um determinado editor de texto, coloca uma determinada interface para você interagir com o sistema operacional, coloca um determinado navegador e um conjunto de programas e chama aquilo de distribuição Linux. Bom, pessoal, vamos agora voltar a falar sobre a inicialização do Linux, perfeito? É interessante que a gente dê essas sucessivas camadas de aprendizado sobre o processo de inicialização, porque ele depende sempre de um conhecimento anterior. E aí nós estamos fragmentando esse conhecimento em diversas passagens para que você se familiarize com essa maneira que o Linux enxerga a inicialização e você consiga formar essa massa de conhecimentos de uma forma mais tranquila. Então vamos lá. Um dos principais processos no instante da inicialização é o processo init, perfeito? E aí vamos colocar aqui algumas anotações que são julgadas interessantes para que nós tenhamos aí uma quantidade de informações decente para conhecermos o assunto. Primeira coisa, pessoal, ele é o PID número 1, ok? Ou seja, o ID 1 identifica o init dentro do Linux. Então, pelo número, você já começa a perceber que ele é um dos primeiros a entrar em cena, perfeito? E, por sua vez, ele termina sendo o pai de quase todos os processos dentro do Linux. Por quê? Porque à medida que os pais vão deixando os filhos zumbis no sistema, o próprio init já vai adotando eles automaticamente, né, de ofício. Ele tem essa obrigação. Todo processo precisa ser adotado por alguém. Ele não pode ficar perdido. Ele tem que ter um pai. E aí a anotação que a gente colocou aqui é válida. Adota os processos filhos dos processos que foram terminados abruptamente. Em outras palavras, ele se torna um caçador de zumbis por adoção. E quem é o zumbi, pessoal? Nós falamos ainda há pouco, mas vamos revisar novamente. Vamos dar uma segunda passada. O zumbi é o processo cujo pai morreu, ok? Só que o filho ele foi criado para realizar determinada tarefa. Se esse filho realizou determinada tarefa e está com o resultado em mãos, ele deveria entregar esse resultado ao pai verdadeiro. O init que está entrando para adotar, ele não tem a menor noção
para que servem essas informações que o filho produziu. Por isso que aquele processo que está sendo adotado, o que é que o init faz? Ele ignora as informações desses filhos que foram adotados. Por quê? Porque eram informações que deveriam ser repassadas ao processo pai, ao pai verdadeiro. Por quê? Porque o pai concebeu aquele filho para realizar a tarefa. O filho realizou a tarefa e vai devolver o resultado para o pai. Só que o pai não está mais em cena, o pai morreu, o pai não existe mais. Aquele processo que está com os dados na mão é um processo que precisa entregar aquilo para alguém. Esse alguém é o init? Não, não é o init. O init está entrando para adotá-lo. Ok? Porque o kernel do Linux ele tem essa necessidade de que todo processo tem um pai. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai ignorar as informações dos filhos que foram adotados. Outra coisa, pessoal, quando é que o init morre? Gente, o init não morre, né? Ele é o Highlander. Ele não morre enquanto a máquina estiver em execução. Por quê? Porque ele é responsável não somente pelo processo de inicialização. Lá atrás, num dos primeiros slides do nosso curso, nós vimos que o init ele é responsável tanto pela inicialização quanto pelo encerramento do sistema. Ou seja, ele é o primeiro a iniciar e é o último a morrer. É um processo de montagem e desmontagem, né? Aqui funciona como uma pilha. Se eu fui o primeiro a entrar na pilha, eu sou o último a sair dela. Da mesma forma, ele é o primeiro a iniciar e é o último a morrer. Agora, o processo de inicialização, pessoal, ele é um processo também customizável. Você pode dizer como é que o seu Linux ele vai inicializar. Vamos fazer um comparativo com o seu Windows. Você, quando inicializa o Windows, se você apertar várias vezes a tecla F8, vai aparecer um menu para você que vai dizer assim, ó, você quer entrar no modo de segurança, você quer entrar no modo de segurança com rede, você quer entrar no prompt de comando, você quer entrar na última configuração válida, você quer reiniciar o sistema. Então são sabores, são formas que você tem de inicializar o seu sistema operacional. No Linux, pessoal, a coisa também não é diferente. Você pode customizar a maneira pela qual o seu sistema vai inicializar. E por isso a gente vai abordar aqui no próximo slide os níveis de inicialização. Perfeito? Então, essa imagem aqui à direita, nós trabalharemos com ela daqui a pouquinho, mas eu já deixei para que didaticamente você veja que existe um arquivo em algum lugar que você pode customizar os níveis de entrada do teu sistema operacional, ok? Level 0, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, 5 ou 6. Vamos primeiramente entender como é que funcionam esses níveis. O primeiro nível que a gente vai ver, pessoal, é o Level 0, né? Ou seja, o nível 0, que é o sistema completamente desligado. Ou seja, 0 é ele desligado, sem ninguém, né, tá mexendo no seu computador. Então, quando você dá um shutdown, quando você dá um comando na linha, no prompt lá, para forçar o desligamento do seu sistema operacional, se você passar como parâmetro aqui o numeral 0, você está dizendo o seguinte, ó, encerre o sistema operacional. No Windows, pessoal, seria o equivalente a você dar um comando de shutdown aí para ele entrar no nível 0. Era como se você tivesse no Windows e clicasse no botão iniciar, desligar e tem a opção desligar novamente, porque ali você tem desligar, reiniciar, trocar o usuário, não tem aquela série de opções? Aqui é uma situação bem parecida, é mais ou menos isso que a gente está tratando. Um outro nível, pessoal, é o nível 1, ou então o nível S, tá? Então, vamos ver como é que funciona. O nível 1, ou S, ele é representado como modo monousuário. Agora, o que vem a ser o S? O S, ele é o nível 1, ok? Com o acréscimo da senha de root, para que ele possa inicializar como tal. Até porque você precisa de um usuário para fazer uso aí do seu sistema, perfeito? Então, o nível 1 ou S, eles são monousuários. Então, eu tenho aqui ó, o nível 0, onde o meu sistema está completamente desligado, já acabamos de falar. Eu tenho o nível 1 ou S, onde em qualquer uma dessas formas o meu sistema vai entrar no modo monousuário. A diferença é que no modo S eu vou ter o acréscimo da senha de root, para que eu inicialize o sistema no modo monousuário, mas com poderes de root. Por quê? Porque a gente sabe que o root ele tem poderes adicionais, ele tem privilégios maiores do que um usuário comum. Agora, pessoal, nós temos o modo 2 ou 3, tá? A diferença do modo 2 ou 3 é que nós estamos aqui trabalhando no modo multiusuário. Então, lembra, ó, 1 ou S, monousuário, 2 ou 3, multiusuário.
Se um ou S são monousuários, qual é a diferença de um para o outro? É a senha, tá? Aqui no S eu entro com a senha do root. E no 2 ou 3, qual é a diferença se os dois são multiusuário? É porque no 2 é multiusuário sem rede e no 3 é multiusuário com rede. Aí você começa a perceber que, analogamente, o teu Windows também tem essa situação na hora de inicializar. 3 grandes grupos de usuários que você, como candidato, aspirante a concurso público, precisa saber. Primeiro grupo, pessoal, são os usuários comuns. Esse grupo é composto por esses usuários comuns, que são os usuários que podem se conectar, que possuem um diretório base. Por que eu digo que eles podem se conectar? Porque são os usuários que vão interagir com o teclado, que vão digitar em algum momento o seu nome e a sua senha. Os usuários comuns, gente, eles também possuem um diretório base, que fica no diretório /home/ o nome do usuário. Tá? Essa é a regra. Por quê? Porque à medida que o usuário ele é criado, a ele é destinado um determinado espaço de trabalho para que ele possa armazenar seus arquivos, para que ele possa realizar determinadas operações e que seja também em cima desse espaço realizada determinada restrição a fim de que esse usuário ele não interfira no espaçamento dos outros usuários. Isso aí você encontra já no seu sistema operacional padrão. Se você for no seu sistema Windows, você vai ver que na pasta C, provavelmente você vai ter uma pasta chamada usuários e dentro dessa pasta usuários você vai ter aí Alice, Bob, Charlie, né, Denise, e esses usuários aí, cada um deles terá a sua pastinha meus documentos, meus vídeos, imagens e assim sucessivamente. Então aqui nós estamos diante de uma política de separação de espaços, perfeito? De segregação de espaçamento em disco para melhor controle do root. Agora, pessoal, nós vamos vivenciar na prática a criação do usuário e as implicações que vão acontecer naqueles dois arquivos, que é o arquivo PASWD e o arquivo Shadow. Pronto, pessoal, olha só. Tudo isso aqui são usuários, tá? Eu tenho aqui na primeira linha ó, o usuário root, o daemon, o bin, o sim, o sys, o games e etc. Cadê o usuário que eu acabei de criar, gente? Está lá embaixo, ó. Tá aqui o usuário Alice, tá? Então eu tenho aqui ó, o nome do usuário, perfeito. Na sequência eu teria aí a senha do usuário, mas gente, vocês acham coerente gravar uma senha no arquivo onde todos têm direito de leitura? Não. Então o que é que o sistema faz? Ele coloca esse marcador aqui, o X, ó, indicando o seguinte, indicando que a senha está presente no outro arquivo, é no arquivo Shadow, tá bom? Aqui eu tenho o ID do usuário, aqui eu tenho né, o Group ID também, e aquelas informações, ó, o nome completo, Alice Almeida Alencar, o escritório no qual ela trabalha, o telefone, aquele outro telefone que eu cadastrei, né? Depois eu tenho o home dessa usuária Alice, e na sequência eu tenho também aqui qual é o tipo de terminal que ela vai usar, qual é o shell que ela vai usar, que é o bin/bash. Perfeito? Então aqui, gente, nós temos todas as informações criadas no processo de inserção do usuário no sistema. Perfeito? Essa questão lá atrás eu prometi que ia fazer uns comentários sobre ela e é agora o momento exato. Considere a figura a seguir sobre os processos em execução de um sistema operacional Linux na sua configuração padrão e responda a questão. Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho o PSAUX, né? E aqui o resultado dessa execução do comando. Primeiro, pessoal, eu queria falar para vocês que existe aí uma divergência acerca das opções do PS, tá? Mas vamos deixar essa discussão um pouco de lado. Se você quiser na internet, você vai dar uma olhada. Por quê? Porque aqui ele fala que o Linux está na sua configuração padrão, tá? Então eu não vou entrar em considerações sobre a existência ou não de um usuário chamado X, porque se existisse no meu sistema um usuário chamado X, nós teríamos uma tela que provavelmente seria diferente dessa. Mas ele me diz o seguinte, né? O foco da questão, o cerne da questão é saber a finalidade do A, do U e do X, né? Para que serve as opções A ou X no comando PS? O detalhe dessa questão, pessoal, é que ela pede a respectividade, né? Respectivamente aí pelos processos. Se esse respectivamente for respeitado, não existe resposta correta.
Tá bom? Não existe resposta correta. Por quê? Porque pesquisando nas possíveis fontes de informação que essa questão poderia ter sido retirada, eu encontrei a provável. O detalhe é que o comando nessa possível fonte ela é dada como assim PS A o X, mas na hora que a pessoa vai explicar, na hora que o autor vai explicar o A o X, ele explica primeiro o A, depois ele explica o X e depois ele explica o U. E a similaridade das palavras que ele utiliza é de tal maneira que eu suponho que tenha sido de lá que ele tirou. Mas o respectivamente não foi respeitado. Por quê, gente? Vamos entender o seguinte. O A, né, quando eu coloco o PSA, eu estou colocando os processos que estão em execução de todos os usuários que estão logados no meu sistema, né? Então não são os processos terminados, são os processos criados. Então vamos abstrair um pouco essa informação, né? Vamos dar um crédito aí ao elaborador da questão e vamos ficar somente com a A, com a D e com a E. O U, pessoal, eu vou ter aí as informações do usuário, né? Que é o nome do usuário que invocou o processo e a hora que o processo entrou em execução, tá bom? Se você for olhar desse jeito, você vai perceber que não existe essa opção como sendo a segunda, perfeito? Então, logo, não existiriam opções corretas. Agora, vamos para o X. O X, pessoal, ele está pedindo os processos que não são controlados por aquele terminal também. Por quê? Porque tem processos que você invoca no terminal e tem os processos aí que são naturais do próprio kernel. Então, quando você coloca o X, você está pedindo isso, né? Os processos que não são controlados pelo terminal. Dessa maneira, você já elimina aqui a letra A, porque ele fala que são os processos que são controlados pelo terminal. Lembre-se, eu aqui estou deixando de lado o termo respectivamente. Por quê? Porque o A, o U e o X são apresentados dessa forma e ele pergunta a responsabilidade dessas opções aqui do comando PS, tá bom? Então, processos que são controlados pelo terminal não podem ser. Então, por eliminação, a gente chega à conclusão que só pode ser a letra E. Agora, com o seguinte detalhe, né, gente? Essa segunda opção tem que ficar no local dessa outra e vice-versa. Por quê? A, U e o X. Tá bom? Essa aí é a minha ressalva. A questão deu a letra E como correta. E a minha dica é, quando você se deparar com uma questão dessa natureza, tente selecionar a menos errada. Tente marcar aquela que se aproxima mais da verdade. Por quê? Porque você evita a possibilidade de ter que entrar com o recurso futuramente.